Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que eu estou dando aula aqui na terça-feira, mas já tem alguns que eu conheço que eu coordeno a turma de segunda-feira, né? Então, às vezes, o pessoal vai para segunda-feira, então a gente conhece alguns, né? Meu nome é Roberto, tá? Eu faço parte da equipe do Básico, coordeno a turma de segunda-feira. Tá? E hoje a gente vai falar sobre vida espiritual. Tá? A gente vai falar sobre as nossas vidas. E a gente vai ter muita coisa para a gente passar para vocês e para vocês entenderem, compreenderem, muitas coisas importantes. Tá? A gente vai fazer um combinado. Assim que alguém de vocês quiser fazer uma pergunta, levante a mão, para que o microfone chegue, para que as pessoas que estão assistindo às aulas, que as aulas são gravadas, elas consigam entender o que foi perguntado. Senão eu vou ficar respondendo aqui e ninguém entende por que eu estou respondendo aquilo, né? Então, hoje, vamos falar sobre vida espiritual. E aí? O que você entende por vida espiritual? O que vocês entendem por vida espiritual? Eu queria que alguns de vocês colocassem o que vocês entendem por vida espiritual. Porque às vezes a gente pensa uma coisa e não é bem aquilo, tá? Alguém se disponibiliza? Eu já vim aqui na terça-feira, gente. Eu sei que tem muita gente aqui que faz perguntas interessantes, faz colocações interessantes. E agora todo mundo quietinho, né? É por causa da chuva, foi, é? Todo mundo está com preguiça, meu Deus. E aí? Ninguém? Gente, não é possível. Aqui, ó. Oi, boa noite. Boa noite, Sandra. É a vida após o desencarne, né? Quando a gente volta para o plano espiritual e dá uma sequência à vida real, na verdade, né? Também, mas não é só isso. Tem mais coisas aí. Durante a aula a gente vai descobrir que tem muito mais coisa. A minha vida espiritual é o meu acordar, é o meu trabalhar, Isso. é a minha relação com o outro, a minha relação com a natureza, enfim, é a vida. Exatamente. Então já complementa o que ela falou, né? Então, mais alguém? É por aí, gente. Ninguém mais? Pô, essa turma aí tá. Eu já participei aqui da aula e já vi que a turma é bem participativa, viu, gente? Não precisa ter vergonha, não. Boa noite. Boa noite. Está em paz consigo mesma? Também. Então, gente, mais alguém? Ninguém mais? O que a gente entende por vida espiritual? O que a gente pode entender por vida espiritual? É a vida de quem? É a vida do espírito. Então, é a vida do espírito. Então tanto faz ele estar encarnado como desencarnado. Tudo é vida espiritual. Por quê? Porque é a vida do espírito. Tá? Então, na realidade, é a nossa vida. Tá? A nossa vida, que nem Maria falou, que Maria de Fátima falou. Então, é a vida do espírito. E aí, agora eu vou trazer algumas reflexões aqui, só para a gente entender que não somos únicos no universo, tá? Porque a maioria acha que o humano é o único no universo, tá? Então, olha o que diz aqui em João 14, 24. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que vocês entendem com essa? Na casa do meu pai há muitas moradas.
Só um pouquinho. Só o lado de cá, né? Como você fez a observação antes de começar, é que, independente desse conceito de que o único mundo é a nossa Terra, é o planeta Terra, o universo é constituído de outros planetas, de outras galáxias, de outras, né, uma infinidade de coisas que alguns homens já sabem, né, e nós sabemos pela difusão do conhecimento, e outras até que podem existir e que a gente ainda não tem acesso. Exatamente. Então essas moradas, antes, quando eu não entendia bem o que eram moradas, essas moradas, eu ficava assim, mas meu Deus, o que é que ele quer dizer, João quer dizer com essa afirmação? Entendeu? Sim. Mas agora, e a própria leitura do Espiritismo dá para você fazer um entendimento, ter um entendimento melhor. Ok, muito bom, muito bom. Mas além disso, tem alguma coisinha assim que a gente vai falar hoje muito sobre isso. É um detalhezinho. É o universo, são todos os planetas, mas um detalhe que a gente vai conversar hoje mais especificamente na aula são as multidimensionalidades. Também, mas também é as cidades espirituais. Então, as cidades espirituais também fazem parte de todo esse conjunto, tá? Então, o universo é a casa do Pai. Então, todo o universo. Mais um pouquinho na frente a gente vai ver um detalhe ali que vocês vão... Há diferentes mundos habitados no universo, com diferentes características. Então, todo o universo é habitado, cada mundo com sua característica. Então, a gente tem planeta Terra habitado, Marte habitado, todos os planetas que você pode imaginar são habitados. A gente está falando só daqui do Sistema Solar, fora o que existe em todas as galáxias, né? Há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos no nosso planeta. Então, na própria Terra, existem planos espirituais evolutivos diferentes. A gente vai ver também isso na aula. Tá? As características dos mundos habitados variam bastante dependendo da evolução espiritual dos seus indivíduos vivendo nele. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 3. Então, gente, ó, todo o mundo, os planetas são habitados. E cada um vai ter sua característica. Tá? Cada um vai ter sua característica. Nós aqui temos uma característica. Agora, os outros planetas, cada um vai ter a sua característica definida. E aí, ó, até 1985, a existência de planetas fora do Sistema Solar era apenas uma teoria polêmica. O primeiro exoplaneta descoberto foi o 51 Pégase. O que é exoplaneta? São planetas similares à Terra que podem ser habitados. Então, em 1985 que a gente descobriu o primeiro. Em dezembro de 2019, ó, já haviam sido confirmados 5.539 exoplanetas em 4.078 sistemas diferenciados. Olhem só. E a gente achando que nós éramos os únicos no universo, né? Por muito, muito tempo a gente ficou pensando isso. A maioria dos planetas é do tamanho ou maior que Júpiter. Tá? Mais ou menos 18 possuem as dimensões aproximadas da Terra. Tá? Esses números aí já evoluíram aí, tá? Cientistas estimam que só na Via Láctea existe de 5 a 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Só na Via Láctea, gente. Só na Via Láctea. Tá?
Então percebam aí que nós não somos os únicos, né? Aqui, ó, esse Alberto Alves é um astrofísico da Universidade do Vale do Paraíba que trouxe esses números aí, tá? E o universo? No universo observável, existe mais de 1 trilhão de galáxias. Quem descobriu James Webb, o último que foi lançado, como é que é o último? Não é astronauta, é o... Pô, agora esqueci. Telescópio. O último telescópio lançado, ele que fez essa descoberta. Mais de 1 trilhão de galáxias. Mais de 1 trilhão de galáxias. Imagine, gente. E aí, voltando àquilo que eu falo, né? Nós aqui querendo ser os principais de tudo, né? Ó, contém uma infinidade de objetos conhecidos pela ciência humana, galáxias, estrelas, planetas, buracos negros, cometas e asteroides. O universo é tudo isso aí, gente. É composto de tudo isso aí. Tá? O universo está em constante expansão, sempre está em expansão. Tá? Galáxias sempre estão surgindo coisas novas, né? A NASA confirma que 95% do total do universo é de matéria escura. E o que é matéria escura, gente? Ninguém consegue definir o que é ainda. Então, vocês imaginem, 95% do universo ainda está escuro. Ninguém sabe o que é. A luz, o calor, os planetas e tudo que é conhecido pelo homem constituem apenas 5%. Então, gente, o que tem ainda por trás de tudo isso, a gente não consegue imaginar. Tá? A gente não consegue imaginar. Com tudo isso, podemos dizer que o homem ainda conhece muito pouco do universo. Bem pouquinho, bem pouquinho. Tá? Então, gente, isso aqui é só uma introdução para a gente ter ideia daquilo que a gente vive, como que a gente vive. A gente vive muito, muito limitado, bem pensando muito pequenininho ainda, só no nosso planetinha. Aí, ó, o objetivo geral é a percepção que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Tá? Então, o objetivo geral da aula é isso aí. Objetivos específicos: entender as variações do fluido cósmico universal, as variações que ele sofre. Tá? Vocês já viram que o fluido cósmico universal é responsável por tudo que permeia a gente. Ele está em volta de tudo, de todos esses planetas e todos esses sistemas. Tudo é constituído de fluido cósmico universal. Tá? Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. A gente vai ver aqui como que existem essas diferenças de cidades espirituais, de modelos e de níveis espirituais também. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. A gente vai ver que cada cidade dessa, ou cada sistema desse, vai depender da evolução dos espíritos que habitam ela. Tá? Então a gente vai ver, tem mais evoluído, menos evoluído. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. Então, perceber que depois que a gente desencarna, tudo continua. A mesma coisa daqui, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí a gente vai para onde? Vai se afinizar com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente pensa, com os nossos pensamentos. Tá? E aí, olha o que Robson Pinheiro traz para a gente em relação a tudo isso. Muitos irmãos nossos do movimento espiritualista ainda pensam que do lado de cá, ele está falando do lado de cá, do lado dos desencarnados, ele está falando, tá?
Permanecemos como entidades voláteis, levando uma vida de sonho, esvoaçando como nuvens que desfilam entre os humanos mortais. A realidade, ó, é bem diferente. Então não é aquela concepção que tinha, você vai lá para a cidade espiritual, vai ficar tocando harpinha, vestidinho de branco, falando só. Não, não é nada disso, gente. Você vai viver as mesmas coisas que você vive aqui, tá? Então, ó, a realidade é bem outra. Um mundo todo cheio de vida, ó, criações, tecnologia, universidades, laboratórios e um manancial inesgotável de fluidos estão à disposição das mentes liberadas da carne. Robson Pinheiro fala isso. Então, percebam que o mundo espiritual é uma passagem somente. Então, as mesmas coisas que a gente tem aqui também tem lá. Na realidade, o que a gente tem aqui é o... Desculpe. Na realidade, o que a gente tem aqui é o reflexo do mundo espiritual, tá? O que a gente tem aqui na Terra é o reflexo do mundo espiritual, não é o contrário. O reflexo do mundo espiritual é igual aqui, não. Aqui é parecido com o mundo espiritual, tá? E aí, para a gente relembrar, a gente vai relembrar isso e para a gente entender como que é o funcionamento. A gente vai entrar em algumas questões agora que é importante para que a gente entenda como que é o mundo espiritual, como que as coisas funcionam lá, tá? E aí, quem é que lembra da Trindade Universal aí? Vamos ver se vocês estão afiados. Só um pouquinho. Seria isso? Espírito, perispírito, não sei. Estou quase lá. Quase lá. Faltou um. Eu só queria aproveitar, já que eu estou com o microfone, e dizer o seguinte: essa colocação que é de André Luiz, né, em Nosso Lar, ele me deixou baratinadíssima, como sempre, mas na minha cabeça não entra este mundo lá com estradas, com, vamos dizer, metrô, com não sei o que, muito difícil de entender. E os filmes os quais tratam do assunto tentam também reproduzir mais ou menos essa coisa que o Nosso Lar trata. Entendeu? E aí, para mim, tomara que eu consiga sair daqui com Viu, Denise? Na realidade, o Nosso Lar ainda está muito próximo da gente, muito próximo da crosta. Então, não é muito mais desenvolvido. Mas a gente vai ter eu outros. Tive acesso a uma leitura, sim, mas assim, que me espantou muito foi o Nosso Lar. Tem leituras bem mais. Tudo bom? Boa noite. Eu diria que Deus, Espírito e Matéria. Exatamente. Então vamos lá. Deus, Espírito e Matéria. Seu nome é? Vicente, né? Ok, tá estudando, viu, Vicente? Ó, uma estrelinha para ele lá, tá, né, viu? E o que é Deus? Qual a definição que a gente tem de Deus, né? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tá? Na realidade, gente, o que acontece? A gente não consegue definir nem Deus, nem o Espírito ainda. Tá? Então, como que a gente quer definir Deus se a gente não consegue conhecer nem o Espírito que a gente é ainda? Então está muito longe, né? O Espírito, ó, o princípio inteligente do universo, lá do Livro dos Espíritos. Mas não é só o princípio inteligente. Eu acho que o Espírito é muito mais do que isso. E a matéria, ó. A matéria é a condensação do fluido cósmico universal. Então, toda a matéria
que a gente pode tocar a matéria do plano espiritual, de todos os planetas, de todo o universo, é a condensação do fluido cósmico universal. E aí, gente, para que a gente entenda o funcionamento do mundo espiritual, a gente vai passar por aí, ó, para lembrar da aula de física lá, Einstein, né? A época que a gente ia no colégio. Sim, Patrícia. A minha pergunta é rápida. E se tiver mais de um Deus, mais de uma fonte? Mais de uma fonte? Chega a dizer que é de uma origem única, se não poderia ser várias origens? Pode ser. Pode ser. Pode. Que ninguém pode afirmar que existe um Deus só. Tudo é possível. Paulo de Tarso, que diz que no Espiritismo tudo é possível. Paulo de Tarso deu aula, acho que deu aula aqui para vocês, né? Ele é fantástico. É. Diga, Mônica. Como você falou que vem tudo de lá para cá, né? Aí eu fiquei pensando, porque aqui, por exemplo, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, a gente destrói o planeta, né? Sim. Aí eu fico pensando, por que de lá para cá, já que aqui, quando a gente tem que realizar, determina destruindo o nosso planeta. É porque o que acontece? Nós, espíritos que habitamos o nosso planeta Terra, ainda somos muito ignorantes. Então, a gente recebe as coisas de lá e não sabe usar. Aí faz o mau uso. E aí dá o que dá. O planeta está desse jeito por causa disso. Então, a gente tem diversos exemplos em relação a isso. A bomba atômica mesmo foi um exemplo. É um exemplo que a gente sempre usa, né? Inicialmente era para uma coisa e foi desviada para outra totalmente diferente. Por que não é permitido a todos nós aqui encarnados ver todos os encarnados do outro lado? É permitido, vocês vão ver. Vocês vão ver a próxima aula vai ser a aula de mediunidade de médios. Todos têm a capacidade de ver. Só que alguns têm essa capacidade mais aflorada, tá? E você pode ir treinando e pode conseguir chegar a ver. Tá? Na aula de mediunidade e médios, aí a gente vai dar uma passada sobre isso. Então, lá, ó, lembrando Einstein, o que a gente tem aqui, ó? Energia é igual a matéria, velocidade da luz, ó, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado. Tá? Então, por que a gente está trazendo isso aí? Então, ó, M igual a MC2 significa que num dado sistema pode ter um átomo, um ser vivo ou uma galáxia, por exemplo. A quantidade de energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Tá? Então, em qualquer sistema vai ser a mesma coisa. Tá? E aí, de acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é a única constante do universo. Tá? Então, a velocidade da luz sempre é constante em qualquer sistema. Tá? Ela sempre vai ser constante. Por seus significados, massa, tempo, espaço e energia são elementos relativos, enquanto a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, sem interferência e referência adotada para aferi-la. Então, se a gente tem isso aí, o que a gente pode... Lá na matemática, na física, então a gente pode concluir que energia é igual a matéria. Tá? Então, energia é igual a matéria. Isso aí é importante para que a gente entenda depois os fluidos, que vai vir um pouquinho mais na frente. Então, tem que ir entendendo isso aí. Tá? Massa e energia são diferentes formas da mesma coisa. Ó. Então, matéria e energia são coisas diferentes, mas da mesma coisa. E aí a gente vai ver os exemplos aqui na frente.
O significado de ambas são semelhantes, já que a matéria pode se transformar em energia e a energia pode se transformar em matéria também. E aí, para a gente entender os fluidos, a gente está vindo para a gente conseguir entender como que funciona lá no mundo espiritual, tá? Então, fluido, a definição que a gente tem, ó, é uma substância na Wikipédia, né? É uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. Tá? Essa é a definição de fluido. Tá? E aí, a gente tem um exemplo bem prático, que esse exemplo a gente sempre dá praticamente em todas as aulas em relação a isso. A gente tem o quê? A água, a mesma matéria que a gente vai ver em estados diferentes. Tá? Então a gente tem a água no estado líquido. Se a gente pegar, dá calor nela, coloca calor nela, o que vai acontecer? As moléculas vão começar a vibrar com mais intensidade, e aí ela vai se transformar, ela vai se transformar em gás. Poxa, isso aqui é... E se você pegar e baixar a temperatura dela, começar a baixar a temperatura dela, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em sólido. Então a gente tem 3 estados para a mesma matéria. Deu problema. Rodrigo, deu problema aqui, viu? Só um minuto aí. Aquele de novo. Só um minutinho aí, gente. Então, o que acontece? A gente tem, na mesma matéria, a gente tem 3 estados diferentes. Então, a gente vai ver que, por exemplo, os gases, a gente não percebe os gases, tá? Mas os gases existem. O ar, por exemplo, a gente não percebe o ar, mas o ar existe. Então, tem coisas que os nossos sistemas sentidos, né, os nossos sentidos não estão calibrados para que a gente consiga perceber isso. Então, a gente vai ver que ali, ó, você vê que quando você tem o gás, você joga a temperatura, se expande, a vibração aumenta, e aí ele se expande, ele fica com uma densidade mais fluida, tá? A densidade menos densidade, tá? Quando você joga a temperatura mais baixa nele, ele vai para a sublimação, que vai se tornar líquido, e depois se torna o sólido. E aí, o vapor ainda tem uma terceira, a água tem uma quarta, que é o vapor superaquecido, que é acima de 500 graus, você não consegue ver o vapor, tá? Você não vê nada. Agora, se você colocar a mão, vai queimar, tá? Então, são diversos estados com a mesma matéria. Então, por isso que a gente vai chegar aqui à conclusão que a gente quer chegar, para que o que a gente vê no mundo espiritual e como que a gente vê. Tá? Então, ó, o fluido cósmico universal. Há um fluido, olha o que diz lá no item 10, lá no livro esse aqui é o livro dos Espíritos. Há um fluido etéreo que enche o espaço, penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria primitiva, geradora de mundos e dos seres. Tá? Então, o fluido cósmico universal é gerador de
tudo isso que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que é matéria. Então, toda a matéria é fluido cósmico universal condensado. Aqui é na Gênesis, ó, no capítulo 6. E aí, o que a gente tem? Ó? Fluido cósmico universal. A gente tem... a gente está pegando o mesmo fluido, a gente está pegando o mesmo exemplo da água lá, e olha o que ele vai acontecer. Ó. Matéria astral, ele vai condensando, aí vai a matéria etérea até a matéria física. Então, do fluido cósmico universal, você vai condensando ele e você vai tendo diversos tipos de matéria. Aqui, ó, então você tem a parte mais sutil, quando ele está menos denso, tá? Então ele está bem, a densidade dele está bem sutil mesmo. E conforme você vai diminuindo, vai deixando ele mais denso, você vai diminuindo essa sutileza. Então ele vai ficando mais sólido. Tá? Então todo o universo é constituído desse fluido cósmico universal. Tá? É matéria primordial, primitiva, e sofre modificações e transformações, dando origem a inúmeros e variados corpos da natureza. Então todos os corpos são fluido cósmico universal condensado. O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Lá no Chico Xavier e Valdo Vieira, ó, eles falam sobre isso aí. Então, todo o universo é constituído do que, gente? De fluido cósmico universal. É que nem... Vamos pegar um exemplo do mar. Os peixes. Os peixes vivem no mar. O que seria o fluido cósmico universal para os peixes? A água. E eles percebem essa água? Não sei se o peixe consegue perceber essa água. É que nem a gente não consegue perceber as coisas mais sutis, os fluidos mais sutis. A gente não consegue perceber. Nossos aparelhos não estão calibrados para isso ainda. Então, por isso que a gente não consegue, a pergunta que você fez, por isso que a gente não consegue conectar, por isso que a gente não consegue ver o espírito que está do seu lado aí mesmo. Você não está vendo? Aí, ó, a Mônica aqui, ó, a Mônica. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, ó, o fluido cósmico universal, ele tem, os fluidos são estados. O que a Denauer está falando, né? Que os fluidos são estados vibracionais sutis de energia que preenchem o universo, tá? Então, os fluidos, eles permeiam todo o universo, tá? Então, e a partir desses fluidos, por exemplo, a gente tem fluido vital, que é o que dá a vida para a gente, que dá a energia para a gente. Então, a gente tem diversos tipos de fluidos. Quando a gente está, por exemplo, no passe você está dando fluido também, você está dando fluido para as pessoas. É tudo fluidos, tá? E aí, a partir do fluido cósmico universal, a gente tem a matéria ponderável, tá? E a matéria imponderável, ou etérica. Então, ela é mais sutil ou menos sutil, tá? A partir do fluido cósmico. Aí, menos sutil, aí perispírito. O que é? A gente viu lá que o perispírito é composto de matéria, mas quintessenciada, bem a densidade, bem sutil mesmo, tá? E aí, por isso que a gente não consegue perceber. Só os médiuns videntes que conseguem. Os médiuns videntes, tá?
Aí, ó, essa matéria, ela forma o perispírito, forma tudo que existe no plano espiritual. Tudo que existe no plano espiritual também é da mesma matéria, o fluido cósmico universal condensado, tá? E os fluidos espirituais também, tá? O fluido cósmico universal condensado constitui os fluidos espirituais também. Então, esse fluido universal, ele é responsável por tudo aquilo que existe no mundo. No mundo, entenda tudo, o universo. O ectoplasma, sim. O ectoplasma é um fluido que o médium tem, que ele usa para materialização. Tá? E aí também é o fluido cósmico universal condensado. E aqui a matéria ponderável, né? Aí a gente tem os estados da matéria, que a gente tem o gás, o líquido, o sólido e o plasma, né? A gente tem mais um estado agora, que é o plasma, que é o sóis, fogo. Isso é plasma, considerado como plasma. Tá? Então, os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais de natureza semimaterial. Tá? Então, é através dos fluidos que a gente consegue perceber esse mundo espiritual, a gente vê, a gente consegue manipular isso. E a gente consegue manipular esses fluidos. Só querer, né? O problema é que a gente não conhece ainda. O nosso grande problema é que nós ainda somos muito ignorantes em muitas coisas. Então, no momento que a gente ter o conhecimento e saber manipular esses fluidos, a gente pode curar. Tem fluidos que curam, tá? Fluidos de cura. Duas questões, Roberto. Diga. O FCU, ele é similar em todos os universos? Todos os universos. Essa sistematização das matérias e transformação de energia em matéria, matéria em energia, são semelhantes ao FCU em todos os universos? Aí eu não sei te dizer, viu? Aí provavelmente sejam, viu? Provavelmente seja, mas eu não saberia responder para você. Eu estou trazendo essa questão por uma reflexão de populações mais antigas que foram extremamente sábias, né? Então, sim. Se nós formos pensar na população egípcia, né? E seria uma presença de espíritos elevados de outros universos, e que tinha uma composição física diferente do que são hoje, né? Então, eu trouxe para fazer essa parametrização. Porque ou seja, nós teríamos contato com civilizações extremamente evoluídas em determinado período da história e que tinham composições físicas diferentes do que nós temos hoje. Sim, porque na realidade o nosso planeta aqui já passou por uma série de transformações, tá? Então, segundo alguns estudos, já teve seres mais evoluídos aqui, já bagunçaram o coreto aqui e tiveram que ir embora, tá? E aí voltou tudo a estaca zero de novo. Aí começa todo lá do humano, do Homo sapiens, aí começa desde o início lá tudo novamente. Então, o nosso planeta aqui sempre está em transformação. E agora a gente está num período de transformação também, tá? Do mundo de provas e expiações para o mundo de luz, né? Segundo as teorias, né? Porque a gente não consegue, tem muitas coisas que são teorias, a gente não consegue provar ainda isso. Então
Então tem muitas teorias. E a maioria das coisas que a gente traz, às vezes, a maioria são teorias, porque não existe ainda uma prova específica em relação a isso. Tá? São poucas coisas ainda que a gente tem. Então, por exemplo, a reencarnação, já existe provas científicas da reencarnação. Né? Agora, o espírito, por exemplo, ninguém sabe o que é o espírito. Não existem provas que o que é o espírito. Mesma coisa Deus, o que é Deus? Não consegue? É uma inteligência suprema, criadora de tudo? Pode ser. Então, é muita coisa ainda que a gente que existe ainda, é muita teoria, tá? Muita teoria. Então, são coisas que ainda vão ser provadas, muitas coisas que ainda vão ser estudadas. E a ciência, a gente está vendo que está desenvolvendo muita coisa, ainda já está começando a ser desenvolvida, já está começando a experienciar. Aqui, nós aqui. Agora, os outros planetas, as outras dimensões, aí já pode ter coisa muito, muito mais adiantada. Porque se a gente pegar tudo isso que os livros psicografados, e aí alguém passou por ali, alguém viu, alguém... Então é teoria, né? Só para botar uma minhoquinha na cabeça de vocês, né? Então são coisas que a gente tem que analisar. Mas vamos lá. Então, ó, as principais ferramentas para o que Valdo Vieira fala aqui. Isso aqui é fantástico, fantástico. As principais ferramentas para o despertar da consciência. Entender que existem várias faixas de frequências vibracionais, que chamamos comumente de dimensão, que Valdo Vieira fala. Então, existem várias faixas de frequência. Essas frequências, o que vai determinar? Depender da frequência que você vai determinar, vai te dar uma densidade. Essa densidade vai ter essas dimensões. Então, a diferença das dimensões é a diferença de densidade. Tá? O que significa isso? Que existem vários níveis de dimensões no universo. Tá? Hoje já se fala em 11 dimensões, mas o que a gente trabalha em cima delas são 7 dimensões. Tá? É ligada com os corpos, depois a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Cada corpo espiritual vai estar ligado a essas dimensões. Tá? Então, aí, quanto mais sutil é o corpo, mais evoluído. Tá? O espírito mais evoluído, o corpo dele é mais sutil, então ele vai... E aí, a gente precisa entender, ó, sobre a natureza tríplice do homem encarnado. Ó. A gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. Tá? Então, essa natureza tríplice, isso aí é bom, vocês têm que gravar isso aí, porque daqui para frente vai usar muito. A natureza tríplice vai usar muitos corpos espirituais. Vocês vão ver que na aula de mediunidade mesmo vai usar muito, na aula de médiuns também. E depois, lá no ciclo 2, praticamente uma série de aulas que só tratam sobre esses corpos. Tá? Vocês vão ver o perispírito mesmo, tem uma aula lá que destrincha o perispírito todinho. Então, ó, o que é o corpo físico? Ó? Domicílio temporário do espírito. Tá? Então, o espírito usa o corpo físico, usa esse corpo aqui para se manifestar aqui, nesse orbe, né? O corpo é um corpo de manifestação do espírito na dimensão material, tá? Nessa dimensão que a gente está aqui. Através dele, o espírito adquire experiências e adquire habilidades. O que é essas habilidades, gente? São os conhecimentos que a gente adquire aqui. Então,
tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento são habilidades que você leva para a dimensão espiritual e depois, no seu retorno, você também traz de volta para cá. Então, se você é uma pessoa que já compreendeu a habilidade de amar, o amor, integrou essa habilidade já, na próxima encarnação, você já falou em amor, automaticamente você... Tudo para você é amor. Você vai amar todo mundo. Então, a mesma coisa. A raiva. Você trabalhar a raiva nessa dimensão. Você veio para trabalhar a sua raiva. Raiva. Não conseguiu trabalhar ela, volta novamente para trabalhar. Então, quando você integra essa habilidade, é quando você já integrou ela totalmente. Aquilo lá não lhe faz mais mal. Aquilo lá já passou para você. Então, isso é integrar habilidades. E aí você volta, quantas encarnações forem necessárias, para quê? Para que você trabalhe isso. E para que servem nossas encarnações? Para trabalhar nossas emoções. Se vocês perceberem, o que a gente trabalha na encarnação? As emoções. Raiva, medo, ódio, amor. Tudo que é tipo de emoção. E aí, não conseguiu trabalhar, volta de novo. E aí vai voltando. A gente já voltou uma série de vezes já, né? E vai voltar quantas vezes for necessário. Como? Raiva, medo, ódio, são campos vibracionais. Dá um nome pelo entendimento da linguagem humana. São... Meu entendimento está igual assim. Quando você fala de medo, raiva, ódio, inveja, ou seja, também é um padrão vibratório. Sim, que tem esse nome porque é o que cabe dentro da linguagem humana. Mas trabalhando um padrão vibracional. Exatamente. Quando você está com raiva, você vai gerar uma vibração, uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional vai te levar para uma dimensão. E a dimensão, qual é a dimensão? A que a gente está aqui, que é a física. Então a gente vai estar na dimensão física. Então o que a gente faz aqui? A gente trabalha justamente essas emoções mais primárias, né? Mais fortes, né? É maior, né? Sim. E aí ela realmente quando você não, depois eu vou falar senão eu vou dar o spoiler da pergunta depois para vocês. E o perispírito, envoltório fluídico e semimaterial do espírito, que a gente já tinha falado, né? Então, o perispírito, isso aí, acho que vocês já decoraram de tanta gente falar, né? Corpo intermediário que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, o espírito precisa do perispírito para se manifestar aqui no nosso corpo físico. Vocês viram lá por quê? Porque o espírito, a energia do espírito é muito, muito, muito forte. Se ele viesse direto para o corpo físico, danificaria o corpo físico. O banco de dados do espírito, com o qual mantém sua individualidade. O nosso banquinho de dados está onde? Lá na nossa mente, lá no perispírito. E o espírito, individualidade inteligente criada por Deus. E aí, alguém consegue definir o espírito? Não. Simplesmente não tem definição. E é aquilo que a gente sempre fala. Se a gente não conhece o espírito, como é que a gente quer conhecer Deus? Não tem como conhecer. Então, a gente está procurando, a gente vem procurando nos conhecer. Tá? E a gente não conhece praticamente nada da gente ainda. Por isso que a gente vai precisar de diversas outras encarnações para a gente vir e trabalhar isso. E aí, ainda falando sobre o perispírito, formado pelo fluido cósmico universal. A natureza do perispírito é material muito sutil, tá? Matéria bem, bem sutilizada. Envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita sua interação com os meios, o meio espiritual e físico, né? Na realidade, o perispírito é que faz esse intercâmbio entre
o físico e o espiritual. Nas comunicações mediúnicas, por exemplo, o que acontece? A gente usa o perispírito do médium com o perispírito do espírito, fazem essa conexão e aí se dá a comunicação mediúnica. Tá? Perispírito com perispírito, mente a mente. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e das condições do orbe que irá habitar. Então, o nosso perispírito ele vai se adequar ao orbe que a gente for habitar. Por exemplo, já não precisamos mais reencarnar na Terra, tá? Já evoluímos, já vamos reencarnar em outro planeta, vamos reencarnar em Marte lá, tá? Aí chega lá em Marte, o que acontece? Nosso perispírito tem que se adaptar às condições de Marte. Então, pressão, temperatura, tudo isso tem que se adaptar. Então, o perispírito que faz essa adaptação. Tá? Aí você vai me perguntar, existe vida em Marte? A vida física terrena não existe, mas existem as vidas espirituais, nas outras dimensões. Tá? E aí, aquilo que a gente fala dos corpos espirituais, isso aqui é importantíssimo, gente. Eu consegui gravar isso aí dos corpos por osmose, tá? De tanto ver. Via, estudava, pegava livro, corpos espirituais. E aí foi indo, você consegue gravar. Diga. Quando você fala em dimensões, além dessas dimensões dos corpos espirituais em nós, você fala também das dimensões de, por exemplo, neste mesmo lugar, sim, onde esta sala, aqui no centro, existem outras coisas em outras dimensões. Sim, sim. Também. Porque o que acontece? Na realidade, a gente tem 7 dimensões. Aí a gente tem o mundo físico e tem o mundo astral. O mundo astral tem 5 subdivisões dessas dimensões. Então, ele é subdividido. Tá? Então, mas isso é complexo. Tá? Não vamos entrar aqui. Então, os corpos espirituais. A gente tem o corpo físico. Tá? O corpo físico é o veículo de manifestação do espírito. Então aí todo mundo já sabe, né? Então o corpo físico serve para quê? Para o espírito se manifestar nessa dimensão, nesse local. Tá? Então o espírito, na realidade, quem pilota o corpo físico é o espírito. E a gente tem mania de dizer meu espírito, né? Meu espírito. O espírito não é o espírito que comanda o meu corpo. Estrutura, o duplo etérico, mantém saudável com vitalidade o corpo biológico e a estrutura e a sede de todas as experiências do perispírito ligado ao corpo biológico. O duplo etérico a gente viu que é a nossa bateria, é onde está o fluido vital que nos alimenta. Tá? Como é que ele faz? Capta a energia do universo, da Terra, através dos chakras, joga pra gente, tá? Isso. O corpo físico e o duplo etérico acabam. Tá? Só fica o nosso corpo astral, que é o perispírito, com as estruturas dele. Tá? E o corpo de manifestação na outra dimensão, na dimensão espiritual, astral, é o perispírito. Aí a gente tem a estrutura emocional, o corpo astral, né, sede de todas as emoções, as nossas emoções estão todas ali. Tá? E em cima a gente tem o mental inferior, sede das percepções, a nossa vivência do mundo, sede da inteligência ligada ao espírito. Aí já está mais ligado ao espírito. Tá? É que eu estou sem o apontador aqui agora, daí fica ruim. Ainda,
os corpos espirituais, a gente está falando do o mental superior, sede nas nossas emoções e habilidades já integradas, aquilo que a gente já integrou, tá? Aquilo que já está trabalhado. Aquilo que não está trabalhado não está ali, está no outro. Aquilo que a gente já entendeu, por exemplo, o amor. Você já entendeu tudo sobre o amor? Não precisa mais, está lá, ó, está aí. Ligado, ó, ao espírito. Esses 3 corpos aí são os corpos mais acima, são mais ligados ao espírito. Os outros, os 4 de baixo, são mais ligados ao corpo físico. E aí a gente tem o corpo búdico, né, o banco de dados da consciência, já, né, parte da consciência já, tá? Sede das leis universais em nós. Lembra lá, as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. A gente vai ter aulas, vai ter umas 4 aulas só falando sobre as leis de Deus, tá? Aí, estrutura que envolve o que essencialmente somos, ó. Então lá no búdico está aquilo que realmente nós somos, as coisas que não interessam mais. Aí o que acontece? Esses corpos aí, conforme você vai ascensionando, você vai perdendo esses outros corpos. Perdendo não, os outros corpos não precisam mais, não fazem mais, não tem mais necessidade de ter esses outros corpos, tá? Por exemplo, na dimensão astral não tem necessidade de você ter o corpo físico. Aí no próximo não tem necessidade de você ter o corpo, o primeiro, né, o astral, né? Então, conforme você vai evoluindo, os seus corpos também vão se sutilizando. E aí, para onde eu vou quando eu desencarnar? Aí eu quero ver a opinião de vocês. Eu quero saber para onde vocês vão quando desencarnarem. Um de cada vez, tá? Rosângela, aqui, ó. É o pulo, para umbral mesmo, todo mundo aqui. É mesmo, é? Ninguém quer ir mais para... Eu quero ir para aquele laguinho cheio de patinhos, cachorrinhos, minha filhotinha, cachorrinho daqui já deve ter ido antes de mim, lá de boa. Quero ir para esse lugar aí. Quero ir para umbral, não. Mais alguém, gente? Eu vou para onde eu estiver vibrando. Sim. Tem minha vibração. Isso. Você vai para onde você estiver vibrando, mas aí o que a gente fala aqui sempre, gente, ó, já vamos nos preparando. O que a gente tem que fazer? Vamos vibrar positivo, vamos ter amor ao próximo, vamos ter amor a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Uma vez minha mãe chegou para mim e disse: minha filha, eu vou para debaixo da terra mesmo, o bicho vai me comer quando eu morrer. Aí eu olhei para ela e disse: a senhora vai mesmo, a senhora vai sentir não, o bicho isso, embora. Exatamente. A senhora vai sentir tudo isso se a senhora tiver com esse pensamento que a senhora vai. Isso, exatamente. E ver mesmo. Você está vendo o seu corpo lá sendo comido pelos bichos. Você vê mesmo. Se você está vibrando nessa frequência, então você vê mesmo. Mais alguém, gente? Ninguém vai vibrar assim mais elevado para estar num lugar mais elevado, não? Então, o que acontece, gente? Na realidade, quando a gente desencarna, a gente vai para onde? Para onde nossa consciência vai nos levar, tá? Então, se você é uma pessoa que tocou terror, barbarizou, fez tudo de ruim aqui, você vai para onde? Grosso, né? Para um umbral grosso, né? Então, você vai ir para onde sua consciência lhe levar, tá? Então, se você, uma pessoa que fez o bem, que não prejudicou as outras pessoas, que sempre teve uma visão
de ajudar as outras pessoas, você vai para onde? Você vai para aquele lugar. Um lugar para onde as pessoas estão vibrando na mesma frequência que ela. Tem o lar harmonia espiritual, tem aqui em cima, né? Aqui em cima tem o espiritual. A focar. Começa a focar e já começa a trabalhar para isso. Porque o que acontece, gente? Na realidade, a gente acha que depois de desencarnar, muitas pessoas acham que vão ficar lá tocando arpinha, vendo os bichinhos, mas não é assim, não. Você vai para onde sua frequência vibracional vai lhe direcionar. Tá? E aí, muitos de nós ainda, muitos de nós, a gente que já tem um pouco de consciência, a gente já tem talvez a gente vá para um umbral não tão grosso, né? Mas vocês imaginem as pessoas que não têm consciência de nada disso. Depende. A morte eu acho que não tem muita influência assim para onde você vai. É porque, de repente, o que você viveu é que vai te levar para esse lugar, entendeu? Sim, um acidente ela vai ser socorrida primeiro e aí depois ela vai ser direcionada para os lugares. Muitos casos, por exemplo, de doenças, primeiro as pessoas são socorridas, acolhidas e depois que elas são direcionadas. Tá? Morte súbita, essa é a melhor que tem. Você não vê nada, né? Quando viu, está no outro lado lá. E aí, mas aí vai depender daquilo que eu digo, da sua frequência. Se você é uma pessoa ligada ao seu corpo físico, ligada aos bens materiais, o que vai acontecer? Você vai ficar em volta daquilo ali por muito tempo, até você tomar consciência e sair dali. Tá? Então, a nossa frequência vibracional é que vai direcionar para onde que a gente vai. Então, comecem a pensar, comecem a ver como que vocês vivem, a maneira como vocês vivem. Então, já vão começando a mudar isso desde agora. Para quando chegar lá, não ir para um umbral grosso. Não ir para um umbral. No caso, como a gente viu aqui, né, no dia da palestra de profissão, né? Aí, por exemplo, estava falando que se de uma obstetra, então ela fazia parto, né? Então ali ela disse que muitos espíritos também estão ali, estão trabalhando com ela. Então na hora de desencarne também a gente vai ter, sim, vai ter pessoas também que vão ajudar, né? Sim, com certeza. Também, né? Muitos espíritos são acolhidos. A gente vai ver mais na frente, por exemplo, crianças não vão para o umbral, de jeito nenhum. Criança não vai para o umbral. Família. A família espiritual te recebe. Família espiritual, porque você já teve... Quantas encarnações você já teve? Então, a sua família espiritual é grande. Então, se tiverem lá, vão te receber. Pai e mãe... Às vezes, pai e mãe é da família agora aqui. As outras famílias que você... Quantas famílias você já teve? Diga, Raimundo. Para mim é um pouco difícil a questão da... Pena da morte. Né? Pena da morte. Como é que fica as pessoas que vivem num país, né, no caso dos Estados Unidos, e você tem uma legislação que permite ter a pena da morte? Como é que fica essa pessoa que define que alguém vai ter esse processo? E também como é que fica essa pessoa, né? Normalmente você fica no corredor, né? Você fica anos. Como é que isso é tratado, né? Principalmente para a pessoa que tem a questão da uma legislação que permite. É uma situação bem difícil, Raimundo, isso aí, para a gente responder assim, dizer como que não é, né? Mas, pô, se você for analisar essa pessoa que foi para vamos dizer, para a morte, né, para pena de morte, para ser morto, né, tem que ver o que ele fez,
o que houve para ele estar, né, nessa situação, né? E aí, será que é justificável? Acho que não. Você tirar a vida de alguém, ninguém tem direito disso. Então, e a pessoa, vamos dizer, as pessoas que fazem isso, não sei. A consciência dela que vai levar ela para não sei para que lugar ele vai. Não sei mesmo. Oi. Se aplicaria aquela frase do Evangelho que diz: é necessário que o escândalo venha, mas ai de por quem vier o escândalo? Pode ser. Quer dizer, talvez fosse necessário que esse indivíduo morresse. Sim. Numa situação de pena de morte. Mas aquela pessoa que vai ser o algoz dela provavelmente pode ter uma relação também com essa experiência. Aí tem... E ela também pode... ou quem mandou, ou quem executou, também vai ter sua penalidade de alguma forma. Porque na realidade, por exemplo, a pena de morte são leis. É uma lei, né? Uma lei dos Estados Unidos, uma lei que alguém criou essa lei, né? Então, as pessoas que são sujeitas a isso é porque burlaram essa lei, né? Dependendo do que foi. Então aí, sim, as leis divinas, né? As leis divinas. E as leis divinas, não confundam leis divinas com os 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos é uma coisa, lei divina é outra. Tá? E uma coisa que eu acho muito interessante quando no livro dos Espíritos pergunta onde está inscrita a lei. Aí os Espíritos respondem, a lei está inscrita nas nossas consciências. Na consciência. Então, independente das leis civis, penais que acontecem, né, por decisões políticas, cada um de nós, se a gente entrar, se a gente interiorizar e a gente refletir, acho que a nossa própria alma, nosso próprio espírito vai saber se a gente está infringindo a lei ou não. A lei com L maiúsculo. Com certeza. Ou não. E você mesmo vai se punir. Então, isso aí é muito interessante, porque as leis divinas, as leis estão na nossa consciência. Então, lá a gente vai ver, tem a lei da liberdade, tem a lei do progresso, a lei da destruição, que precisa, às vezes, ser destruído para que um novo surja. Então, por exemplo, um tsunami vem e mata um monte de gente. É uma lei de destruição, mas vai trazer coisas novas, entendeu? Então, às vezes, a gente pensa que não é isso. E tem a lei da destruição, né? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade primeiro, eu estou aqui em busca de algumas curiosidades que eu tenho, né? E como leiga no assunto, ela me fez lembrar mesmo a novela Viagem. Ela disse que queria estar num lago, naquele jardim, flores, bichinhos. Eu me vejo assim também. Eu me imagino chegar num lugar desse. Sim. Eu acho que, como eu estava falando aqui com a amiga, eu acho que meu lugar está guardado. Porque pelo bem que eu faço aqui, que eu acho que eu faço aqui, eu espero encontrar um lugar desse, né? E ele me fez lembrar a Viagem. E a curiosidade que eu tenho de, será que a gente realmente encontra os que foram antes? Tipo, eu vejo as pessoas dizerem, a gente vai se encontrar, né? A gente vê uma reportagem de alguém que foi. Aí eu vou encontrar minha família. Novamente, Paulo de Tarso, né? Pode ser e pode não ser também, né? Ou eles também podem já ter reencarnado. Pode ser que já tenham reencarnado. Entendeu? Então, pode e não pode. Pode ser e não pode, né? Ou não vou encontrar ninguém. Pode ser que você encontre não dessa encarnação, de outras encarnações, da sua família espiritual, que lá você já teve lá umas 10, 15 encarnações, você vai encontrar essa família lá. Certo. Tá? Obrigada. Então, gente, o espírito será atraído vibracionalmente para regiões astrais com quem se afiniza moralmente. Então, aquilo que a gente fala, vamos nos trabalhando desde agora. Sendo pessoas melhores, entendendo os outros, compreendendo os outros, não julgando. Preconceito, gente, o que a gente tem de preconceito? A gente nem conhece a pessoa, a gente está julgando a pessoa de cima a baixo, pela aparência. E eu me incluo nisso.
Me incluo mesmo. Muitas vezes a gente julga as pessoas só pela aparência, gente, pela aparência. Como que você vai julgar uma pessoa pela aparência? Você nunca conversou com ela, você nem sabe quem é a pessoa às vezes. É bem difícil mesmo. Mas isso aí, gente, ó, faz parte daqui do humano, não tem jeito. Por isso que a gente está aqui. Se a gente tivesse mais, a gente não estaria aqui, nem não estaria mais encarnando aqui. Estaria em outros orbes, outros planetas, em outras dimensões mais elevadas, né? Não, a gente mais ou menos está todo mundo no mesmo barco, lidando com as mesmas coisas, com as emoções, com o que a humanidade lida. Hoje em dia, então, tá um negócio sério, sério mesmo, né? E após o desencarne, ó, o que a gente vai fazer depois que desencarnar, né? Desencarnou, morreu, desencarnou, foi para lá, e aí vai fazer o quê? E aí? Sem o corpo? O corpo físico? O corpo físico vai ficar. Ó, gente, vocês já viram uma pessoa morta, um corpo físico morto? É igual um boneco sem vida. É um boneco sem vida, é totalmente sem vida. Ali não existe vida nenhuma mais. Depois que há o desencarne, o desenlace do perispírito, não existe vida nenhuma mais ali. É um boneco mesmo. Às vezes faz o rompimento mais rápido, às vezes demora um pouco mais, mas normalmente é considerado 72 horas para realmente os laços o cordão de prata se desvincular do corpo físico. E aí, ó, continuaremos com a nossa individualidade, tá? Depois que a gente desencarnar, a mesma coisinha daqui, a mesma coisa, gente, é uma sequência, só que o que a gente não vai ter? Esse corpo físico. O resto é a mesma coisa. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos, qualidades que tivemos em vida, a mesma coisinha, tá? Então não adianta, se você foi ruim aqui, ruim lá, tá? Não é porque você desencarnou, você vai virar anjinho, nada disso. É o mesmo problema daqui. Se você for ruim aqui, lá também. A morte não nos livra das imperfeições, ó. A morte do corpo físico não nos livra das imperfeições. Continuamos a mesma coisa. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, ó, espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. Reencarnam sempre em busca de novo aprendizado. Aquilo que você já tiver. A gente teve 3 aulas de reencarnação, né? A última. E a gente sempre falou que a reencarnação é para quê? Para você aprender. Trabalhar suas emoções e aprender. Aprender. Você sempre vai aprendendo cada vez mais. E aí, quantas vezes você vai voltar? Quantas vezes for necessário para você aprender aquilo que você não aprendeu ainda. E tem muita coisa que a gente não consegue aprender ainda. A gente olhando para a gente, olhe para você, olhe para dentro de você e veja o que ainda precisa ser trabalhado. Muita coisa ainda. A gente ainda está muito longe de ser um espírito perfeito ou alguma coisa assim parecida, né? Aqui, esse aqui está duplicado. E aí a categoria dos mundos habitados, ó. A gente tem aqui, ó, mundos intermediários, que é o nosso mundo aqui na Terra, né? Então, mistura-se o bem e o mal, predominante um ou outro, de acordo com a maioria dos que habitam. Então, tem horas que é o bem que predomina, tem horas que é o mal. Vai de acordo com aquilo, os habitantes de cada mundo, tá? Mundos
adiantados, mundos mais adiantados, a vida toda é espiritual. É uma vida mais menos densa, tá? Vida menos densa, seria uma vida menos densa. E os mundos inferiores, é tudo material, só pensa no material, é tudo material. E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Muitas vezes a gente não só pensa nas coisas materiais. Meu carro, minha casa, meu não sei o que lá, meu marido, minha mulher, é tudo assim. Então a gente está muito, muito longe ainda de... E aí realmente é para cada um. Eu estou vendo a carinha de cada um de vocês aí pensando, e é para pensar mesmo. Como você pode se melhorar? Como que você deve se melhorar em relação a você, em relação à sua família, em relação às pessoas que estão próximas a você? Então isso é muito importante, a gente tomar isso para a gente e olhar para dentro da gente. Outra coisa, gente, não procure nada do lado de fora. Nada está do lado de fora. Tudo está dentro da gente. No momento que você procurar do lado de fora e colocar as coisas para o lado de fora, você está terceirizando suas responsabilidades. Tá? Tudo está dentro da gente. O bem e o mal, tudo dentro da gente. Tudo dentro da gente. Aí a gente tem a categoria dos mundos habitados, os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. E aí eu pergunto para a Terra, já passou por isso, agora não é mais mundo primitivo. Foi as primeiras encarnações que teve lá da época do Homem da Caverna. Hoje em dia não tem mais espíritos primitivos encarnando aqui na Terra. Vai ter planetas específicos para eles encarnarem. Como? Estudando, velho. Não, isso aí, esses são psicografias, principalmente de André Luiz. Chico teve muitos livros psicografados por espíritos, mas... E atualmente tem muita coisa sendo estudada e tem muitas pessoas que já têm conexões bem mais elevadas em relação a isso. Seres na sua fase inicial de progresso, então são aqueles bem primitivos mesmo, tá? Não existe vida moral, tá? É só instintivo, é tudo totalmente instinto puro, tá? Voltado para a satisfação da vida material. A ignorância predomina sobre o conhecimento e a moral. Muita ignorância ainda. Prevalece o instinto e a lei do mais forte. A existência é toda material. Então, da época bem primitiva mesmo, que o mais forte é que mandava e acabou. Tá? Os outros sobreviviam. Mundo de provas e expiações, que é o que hoje nós estamos, né? O planeta Terra está nisso aí, né? Então, situação atual do nosso planeta, o mal predomina sobre o bem. Vocês têm alguma dúvida? Bem como o mal predomina sobre o bem, com isso o sofrimento predomina sobre a felicidade. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas com tantos sofrimentos, sofrendo tanto, pessoas com uma série de questões ainda para serem resolvidas, por causa disso aí. Os espíritos têm que expiar e passar por provações com o objetivo de evolução da inteligência e das qualidades do coração. As provas são provas que você normalmente vai passar. Expiar são aquelas coisas que você é obrigado a passar. São coisas que você é obrigado a passar na sua encarnação. E as provas, elas podem acontecer ou não. Tá? Agora, a expiação não. A expiação você tem que passar. Tá? Não tem jeito. E normalmente a expiação são coisas... A expiação faz você sofrer. São sofrimentos que você passa.
Apesar dos progressos realizados, os vícios são numerosos ainda, tá? Então a gente tem o nosso exemplo aqui, a Terra é cheia de vícios, de pessoas com ideias malucas, pessoas com ideias totalmente diferentes, as pessoas ainda fazendo muito mal para as outras pessoas ainda. Então a gente está nisso aí, não tem jeito. Aí, ó, os mundos de regeneração que a gente vai, segundo alguns espiritualistas, alguns espíritas, a gente já está entrando nesse mundo de regeneração, tá? Serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, ó. Então é uma transição aí. Ainda tem passar para ir para depois ir para o mundo feliz, viu? Em relação ao mundo de provas e expiações, eu tenho dúvida se hoje no planeta, se realmente o mal suplanta o bem, ou se o mal dá mais ibope do que o bem. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Porque o que nos marca é o que nos impacta de uma certa forma. Sim. O que nos causa algum tipo de trauma. E hoje a gente vive com toda a mídia focando sempre nas desgraças do mundo, porque isso dá muito ibope. Exatamente. Né? Se a gente eu não sei, e como a gente aprende mais pelo exemplo, pelo que é sentido, pelo que é visto, talvez se a gente reverberasse mais em todos os sentidos, sim, as coisas boas que acontecem no planeta, talvez a gente vibrasse numa outra sintonia. Isso, exatamente. Né? Eu não tenho... Às vezes eu fico com aquela sensação assim de que a casa está caindo, mas que é necessário que a casa caia, é necessário que o lixo saia debaixo do tapete, é necessário que a sombra seja iluminada, né? Então, se cada um de nós a gente sintonizar com uma energia, com um padrão vibracional mais elevado, eu tenho a impressão que a gente vai construir o céu ou o inferno que a gente quiser para a gente, para a nossa vida também, sim, de acordo com o que a gente plasma. Não, com certeza. Isso que você falou aí é muito verdade, né? Porque hoje o que a gente tem? Uma imprensa que só joga a desgraça, né? A desgraça sempre está aqui. As coisas boas que acontecem no mundo não vêm à tona, só as coisas ruins. Então, muita coisa boa está acontecendo no mundo. Muitas coisas boas estão acontecendo, mas ainda há a predominância, ainda o mal ainda está um pouquinho, mas a gente está entrando na transição. Então, quando entrar nessa transição, o que é? A conscientização de todo mundo. Então, a gente começa a vibrar numa frequência diferente, a gente começa a afetar as pessoas que estão em volta da gente. E aí vai indo, vai reverberando, e isso vai cada vez aumentando mais. Tá? Então, isso é o importante, que a gente comece a olhar para isso e vibrar diferente. Tá? Então, essa vibração tem que partir da gente. E, principalmente de nós, que a gente já tem algum conhecimento sobre isso. Então, vamos vibrar diferente. Vamos vibrar em outras frequências. Televisão, 30 anos que eu não assisto televisão. 30 anos, gente. Não entra de jeito nenhum. Entrar porcaria dentro de casa... De jeito nenhum. Não me interessa notícias ruins, não me interessa. Então, eu acho que cada um tem que fazer essa mudança, e essa mudança parte de cada um de nós. Então, vamos mudar a frequência? Muda a frequência. E isso é interessante, muda mesmo. Viu? Se cada um começar a mudar, muda mesmo. Mas vamos lá. Ó, próximo passo para a evolução da Terra, tá? A gente está dando esse passo. Agora, gente, não é ligar e desligar. Isso aí demora tempo, demora às vezes 2, 3 mil anos, entendeu? Então a coisa é lenta, não é de uma hora para outra, não. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres de paixões desordenadas. Ó. Ainda estão sujeitos às leis de Deus, né? Mas aí já estão livres dessas paixões exacerbadas, né? Essas coisas
pelo material, as coisas mais doidas, né, que tem. Então, orgulho, inveja e ódio não mais existem, ó. Já foram trabalhado isso, né, nessas encarnações, já se trabalhou isso e já não existe mais isso. O bem predomina sobre o mal, tá? Aí já começa o bem predominar sobre o mal. Ainda na Terra ainda está o mal sobre o bem, viu? Mas a gente está caminhando para isso aí. Há provas e não expiações, tá? As provas ainda vêm, mas as expiações, aquilo que você é obrigado, já não existe mais, tá? Ao mundo ditosos ou felizes. Esse aqui eu acho que todo mundo quer isso aí, né, gente? O objetivo da gente é a gente chegar a isso aí, ó. A prova é a expiação. Não, a expiação é aquilo que você tem que passar, não tem jeito. A prova vem, às vezes você não precisa passar por aquilo. Se você não quiser, você não passa. Tá, escolha, você escolhe. Não, esse aí eu não preciso, não quero passar por isso. A expiação não, a expiação você tem que passar. Obrigado. Morada dos espíritos depurados, ó, reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Aí já está lá em cima, né? Já está em uma faixa vibracional lá em cima e a dimensão bem lá em cima, tá? Não há dúvida sobre o futuro, ó, possível a livre transmissão do pensamento. Então você consegue se comunicar com os outros através do pensamento livre, não tem nada que te impeça disso aí. A felicidade é completa, alcança o cume da sabedoria e da bondade, ó. E aí, para a gente chegar a isso aí, gente, quantas encarnações a gente vai precisar ainda, hein? E aí, o que a gente pensa? A gente pensa... Normalmente, a gente pensa... O nosso pensamento aqui é de poucos anos, mas isso aí é muitos anos. 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, sei lá quanto tempo. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. E os mundos celestes e divinos? Como? Tem chama de idade do ouro. Tem ouro, tem prata, tem não sei o quê, tem... Não. Os mundos celestes ou divinos, ó. Morada dos espíritos depurados, tá? Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Não há dúvida sobre o futuro também. É possível a livre transmissão do pensamento. Não, tá repetindo. A felicidade é completa, alcança o... tá repetindo aqui, ó, de novo. São as últimas etapas evolutivas dos espíritos, ó. Tá? Então, aí você já chegou lá no máximo. E aí, quem chegou lá, não sei. A gente vai chegar lá quando? Não sei. É difícil, a gente não tem como a gente dizer quando que vai chegar, o quem chegou, quem. O espírito mais evoluído que a gente tem notícias são Jesus aqui, né? Buda, Krishna, esses avatares aí são os mais evoluídos que chegaram aqui, né? E ainda estão reencarnando aqui alguns deles, viu? As esferas, ó, a gente tem diversas esferas no mundo espiritual. Então a gente tem, ó, a baixa, a intermediária, a da ascensão, a superior, a alta e a altíssima, tá? As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos. Lembra que eu falei que tinha uma subdivisão, aquela subdivisão? Então são essas aí, tá? Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias, concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Tá? Então, a nossa Terra aqui, a gente vai ver que tem o planeta aqui,
e diversas cidades, mundos espirituais com diversos tipos de elevação. Tá? Então a gente vai ter os mais próximos da Terra, daí um pouquinho mais elevado, outro mais elevado, outro mais elevado. Tudo dentro do nosso orbe, dentro da Terra. Tá? Então todos os planetas são aquilo que eu falei. Marte, não existe a vida física, mas existe a vida nesses outros níveis aí. O mundo espiritual comporta várias regiões e esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, composto de níveis ou planos evolutivos nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte. Tá? Então, os espíritos estão vivendo nessas cidades através do que? Da afinidade de cada um com o outro, e aí vão viver. Aí tem cidades pequenas, tem cidades grandes e cidades muito grandes também. Tá? Então é mais ou menos igual aqui. Tá? As coisas são muito, muito parecidas com aqui. E aí as esferas aqui, ó, só para ter uma ideia, isso aqui é só para ilustração mesmo, tá? Essa parte aqui só ilustrar para vocês terem ideia mais ou menos como que é. Mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, esferas que se interpenetram. Ó. Na realidade, alguns desses aí não existe uma separação, é tudo um permeando o outro. Tá? O que a gente fala aqui, né? Que os espíritos desencarnados, eles convivem com a gente também. Tá, então convivem com a gente, estão em volta da gente. Aqui tem um sentado, aqui tem mais uns 2, 3, lá tem mais outros. Então eles estão sempre junto da gente. Tá? Então a gente sempre está cercado de espíritos desencarnados. Tá? Isso aí é normal. Principalmente em casa, tá? Na nossa casa é cheio de espíritos lá, viu? E quem tem medo de espírito? Ainda tem medo de espírito aqui? Tem? Então, mas você tem medo dela que está do seu lado aí? Então, é espírito, gente. Espírito. O que o espírito vai fazer para você? Não faz nada de mal. O espírito nunca faz mal. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se às que lhe são afins. Né? Então, morreu, você vai para onde? Vai para a dimensão que você está vibrando, aquela dimensão, e aí você vai se sintonizar com seus afins lá. Se tocou terror, vai se sintonizar com quem toca terror. For uma pessoa boa, vai se sintonizar com uma pessoa boa. E aí, aquilo que você vibra, aquilo que você faz aqui, você vai se sintonizar lá do outro lado. A mesma coisa, tá? Então, se você vive aqui de uma maneira, vai chegar lá, vai viver da mesma maneira que você vive aqui. Então, aquilo que a gente fala, vamos começar a mudar nossas frequências, a maneira como a gente vive, como que a gente trata as outras pessoas. Tá? Então, comece a mudar por aí. Então, a gente já começa a mudar desde aqui, para quando chegar lá, ó, chegar numa boa. Tá? Chegar numa boa, vai para um lugar tranquilo, não vai para um lugar de confusão, né? O universo se compõe de diversas esferas, ó, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Aquilo que eu estava falando, o que a gente plantar aqui, né? A gente vai plantar aqui para que lá na frente a gente consiga viver melhor, né? E aí o que a gente faz? A gente não tem essa percepção. E aí vive a vida material como se fosse a única. A maioria de nós faz isso, né? Vive a vida material como se fosse a única. Só fosse essa aqui, né? Ó, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem. É por isso que eu falei lá, para a gente entender. A gente entendendo os fluidos como que é, aí olha o que acontece. Através da manipulação dos fluidos,
Os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades organizadas diversas são constituídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Aquilo que eu falei lá no início, o fluido cósmico universal é que determina tudo que é matéria que existe no universo. Então, a manipulação dessa matéria, através do pensamento, a gente, no mundo espiritual, a gente consegue, lógico que não é todos, mas alguns vão conseguir manipular isso aí. E aí fazer, às vezes, aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa deseja, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade, quanto mais evolução, mais você consegue usar esse fluido, tá? Essa manipulação desses fluidos. Então, o cara que toca o terror não vai conseguir manipular de jeito nenhum. Uma pessoa não vai nem conseguir manipular isso, porque não vai ter nem percepção disso, né? Agora, uma pessoa mais evoluída vai conseguir. Então, as cidades astrais proliferam ao redor da Terra, multiplicidade muito grande, de acordo com os interesses dos grupos de espíritos afins. A Adenauer fala isso aí. Então, se agrupam com espíritos afins, tá? Então, com os mesmos pensamentos, com os mesmos propósitos. Os espíritos se organizam de acordo com suas necessidades. Trabalham, se alimentam, têm momentos de lazer, aprendizado e exercem várias ocupações de acordo com seu conhecimento, tá? Então, a pessoa que é médica aqui, provavelmente lá no mundo espiritual, vai trabalhar numa área que cuide de pessoas, entendeu? Então, aquilo que a gente faz aqui, às vezes a gente é direcionado para lá também. O mundo dos invisíveis é como o nosso, em lugar de ser material ou grosseiro, é fluídico e etéreo. Então, o mundo invisível é fluido e etéreo, aquilo que a gente falou desde o início, né? Então, o mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, aquilo que eu falei também, é o de lá para cá, tá? Então, é o nosso, que é uma grosseira e imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Então, o nosso aqui é uma imitação grosseira deles lá, né? O espírito progride no estado errante, quando ele está lá na desencarnado, a pergunta: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo. Então, sempre está sobre o nosso comando. A gente sempre está no comando de tudo, gente. Então, tudo aquilo que a gente quer depende de quem? De nós. Única e exclusivamente de nós. Aqui no desencarnado, em qualquer lugar que tiver, tá? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e o seu desejo. Mas é a existência corpórea que lhe põe em prática as novas ideias adquiridas. Olha lá no Livro dos Espíritos. Então, aqui que a gente vive mais essa parte mais densa mesmo, viu? Então, algumas coisas a gente tem que voltar, não tem jeito. Aqui a gente tem algumas cidades espirituais, tá? São comunidades espiritual ou mundos transitórios, são os locais onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de cidade. Tem cidade de pesquisa científica, tem de autoconhecimento, estudo e desenvolvimento das artes, tem de correcionais, socorristas. Ali em cima, é que eu estou sem um apontador aqui, O mundo espiritual das crianças é um grande parque infantil, a colônia das águas, aonde todas as crianças que desencarnam vão para lá, tá? E aquilo que eu falei, criança quando desencarna não vai para umbral, tá? Porque ela não tem nada ainda, então ela vai direto para essas cidades socorristas, tá? Sim, mas a gente está falando dessa aqui. As outras já foram lá. Ela já reencarnou, já trabalhou isso, tá?
Longos períodos de enfermidade e morte súbita, com muita perda de sangue. Ó, lá no Ceará, acho que tem uma colônia que tem lá. Então, as pessoas que acontece tipo um acidente, que perdem muito sangue, tomam um tiro, né, elas vão para essa colônia lá. Ó. Aqui, ó, preparação de espíritos para reencarne, ó, aqui em São Paulo. É uma colônia que tem em São Paulo ali. Essa ali, ó, tá vendo? Ó? Colônia do Amanhecer, é do sul do Amanhecer, Sol do Amanhecer. Aqui, ó, reequilíbrio do espírito. Essa aqui é a colônia do Bom Retiro. É. Aqui, ó, técnica, tratamento e atendimento renal, tanto do perispírito quanto dos encarnados. Ó. É outra colônia. Técnica de estudo com a coluna vertebral, lá no sul. Então, tem diversas colônias. Aqui a gente trouxe algumas só para vocês terem ideia. Mas existe muito. Tem. Em Itaparica tem uma. Não sei te dizer essa aí, viu? Acho que de suicidas elas não vão, elas vão para um lugar onde eles são acolhidos. Porque o suicida ele precisa ser acolhido. Porque a pessoa tirou a vida, daí ela precisa, primeiro ela passa esse acolhimento para entender o que ela fez, para ver esse espírito, o que houve com ele, né? Porque normalmente são pessoas que estão em desequilíbrio, né? E muitas pessoas, às vezes, eu já teve um caso que um amigo meu me contou, lá no Rio Joanes, a menina estava em cima da ponte, queria se suicidar. Se jogou, quando começou a se afogar, começou a pedir socorro. Socorro, me ajude. Então, na realidade, ela não sabe o que está fazendo. Pesquisas em relação a isso. Sim. Que os suicídios, aqueles que fazem por afogamento, é como se eles tivessem mais tempo de refletir e desistir, mudar de vida. Os de afogamento, sim. Existe caso. Esse tempo, E aproveitar que estou de microfone na mão, é bom para o espírito, por exemplo, alguém de minha família que está desencarnado se pedir uma ajuda, ou isso é aflitivo para eles? Não. Depende da ajuda, né? Mas normalmente não. Você pode se comunicar com seus familiares sem problema nenhum, desencarnado. Só você concentrar e... Principalmente em desdobramento, você consegue isso. Ó, o trabalho, ó, tem escolas, tem hospitais, tem tarefa de auxílio e socorro, a cura, ó, a alimentação no mundo espiritual, ó, se dá através de fluidos sutilizados, não tem carne, não tem pão, não tem nada, é tudo fluido sutilizado. Tá? O lazer, ó, tem música, tem palestras, tem leitura, tem encontro com espíritos afins, em temas ou tarefas. Então, lá não tem fome. Alimentados. Isso. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o retorno à Terra. Então, é uma preparação para que eles voltem, para que a gente volte novamente. Crianças no plano espiritual, ó, são todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos. Aquilo que eu falei. Então, tem cidades espirituais destinadas só para crianças. Tá? Não se encontra espírito de crianças em regiões umbralinas. Tá? Então, não tem criança na região umbralina. Escola, parques, instituições e diversas. Tá? E aí, aqui, só para ter uma ideia de como é o mundo espiritual, né? Só uma ideiazinha, né? Quem desdobra, quem tem a capacidade de desdobrar conscientemente, já pode ver o mundo espiritual tranquilamente. Mas esse aí é o pessoal que convenciona assim, né? E aqui estão as referências para a aula.
muitas, pegou muitas referências. E o que eu digo para vocês, gente, ó, já vão se preparando desde agora, tá? Já vão pensando desde agora a mudança que vocês pretendem fazer, tá? A mudança está em cada um de vocês, cada um tem a chave para essa mudança e depende única e exclusivamente de vocês. Então a vida que a gente leva aqui depende só única e exclusivamente de nós. Nós, como espíritos, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quer, tá? Agora a gente tem que aguentar as consequências depois, né? Então vamos pensando já desde agora para que a próxima encarnação da gente, a gente já venha muito mais diferente do que a gente é agora. E que a gente vá para o mundo espiritual e vá para um lugar onde a gente seja acolhido, onde a gente se sintonize com pessoas com os mesmos pensamentos da gente. Então, que encontrem seus afins, seus afetos, seus desafetos também. Então, tudo isso faz parte. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado. E até a próxima. Aula de médiuns eu vou dar para vocês depois.